Muito boa tarde, Brasil. Antes de dizer o assunto que nós vamos tratar no programa de hoje, eu vou fazer uma colocação, quase que um indagar para você que está nos acompanhando em casa. O que é que mais mata nesse mundão velho de guerra? Eu falei guerra. Possivelmente você pode ter pensado nisso. Eu também pensava que as guerras matassem mais. E aí descobri que o trânsito mata mais do que a guerra. Bom, tirando isso aí, o que é que continua matando? E você abre os jornais, revistas e vê matérias mostrando que a fome mata muito. E muito mesmo ainda, lamentavelmente. Não é só lá nas Etiópias da vida, não. A Etiópia é aqui. Dá um pulinho em algumas partes do Brasil e você verá que a morte ainda continua acontecendo pela fome. Se a gente subir um bocadinho e for pelo Haiti, verá que a situação é mais do que verdadeira. E eu imaginava que ela matasse muito mais do que muitas outras coisas. Mas me arrepiei todinho hoje, quando eu li no mundo todo a obesidade, ou vários tipos de obesidade, são responsáveis por mais morte do que a desnutrição. Ou seja, nós rechonchudos estamos mais sujeitos a morrer do que aqueles que passam fome. Por isso e só por isso o programa de hoje fala sobre obesidade. Já é quase que uma epidemia no mundo inteiro, se não for uma epidemia no mundo inteiro. E a cada dia que passa, a gente percebe que o número de obesos vai crescendo. E basta olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas crianças, para descobrir que esta geração que está chegando fará da geração de amanhã uma geração mais do que obesa. Assunto de hoje, obesidade. Como fugir desse mal? Como fugir desta epidemia? Para tratar deste assunto, nós estamos recebendo um médico que milita nessa área. Ele é cirurgião digestivo. Esse nome eu aprendi hoje. Eu imaginava que fosse cirurgião bariátrico, mas não é não. Segundo ele, cirurgião digestivo, Dr. Renato Lima. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Renato. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui no programa, Celso. Estamos aí para tirar as dúvidas e falar um pouquinho sobre a obesidade. E já tirou minha primeira dúvida, porque eu te chamei de cirurgião bariátrico e você não. Bariátrica é a cirurgia, né? Bariátrica é a cirurgia, né? A especialidade é aparelho digestivo, né? Mas conhecido como cirurgia digestiva. Tá bem, então. Obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite. E acompanhando o Dr. Renato, o nosso amigo, também médico, também cirurgião, só que eu acho que não faz essa área de obesidade aí, né? Digestiva, Dr. Leonardo Rodovalho. Seja bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde, Celso. Boa tarde aos telespectadores da TV Gênesis. A minha área de atuação, Celso, é a cirurgia geral. E vamos discutir um tema, um assunto, como você já colocou de forma muito bem apropriada, que é de grande interesse para a saúde da população. Eu acho que o maior problema da obesidade é o efeito que vem dela, né, doutor? Isso. Que acaba sobrando até para o Leonardo nos outros tipos de cirurgia. Né? Ah, com certeza, em vários outros tipos de cirurgia, né? A obesidade, Celso, ela é uma doença. O problema é que grande parte da população acha que não é uma doença, acha que é somente um estado físico. E ela é uma doença que tem uma evolução. E essa evolução acaba afetando outros órgãos e até mesmo outros sistemas, né? Além do digestivo. Ela começa somente prejudicando em termos estéticos, aumento corpóreo, de repente começa a causar diabetes, hipertensão, começa a causar lesões na coluna, nos membros, podendo acarretar até realmente necessidade de outras cirurgias que não pela obesidade. Agora a gente não consegue travar isso não. O que está acontecendo, Leonardo? Que a gente só percebe que o número vai crescendo cada vez mais e o que apavora mais, eu acabei de citar, olhar para a nossa meninada e a obesidade está campeando em todos os cantos e lugares. Exatamente, Celso. A obesidade, todos os dados estatísticos mostram que está crescendo de forma, eu diria, até assustadora no nosso meio. E é lógico que a obesidade resulta de uma ingestão excessiva de calorias, né? Um desequilíbrio energético com um saldo sempre positivo que a longo prazo resulta na obesidade.
E começa pela ingesta alimentar ou pelo hábito alimentar inadequado, associado com a genética, né, com a predisposição genética e com o sedentarismo. Essa combinação acaba resultando em uma ingesta calórica excessiva com um saldo positivo, né? As calorias que não são queimadas, que não são utilizadas, elas são depositadas no nosso organismo na forma de gordura, de tecido adiposo. Em alguns dados que eu colhi, e o IBGE andou trabalhando nessa área juntamente com o Ministério da Saúde muito recentemente, né? E constatou exatamente que o excesso de peso e obesidade são encontrados com grande frequência a partir já dos 5 aninhos de idade, doutor. Perfeito. Meu Deus, você vai ter muito serviço para fazer daqui uns 15, 20 anos, porque cada vez mais você vai olhando a chamada obesidade mórbida chegando à nossa moçada. É verdade. Eu acho que a faixa etária que os governos, as famílias têm que mais se preocupar é realmente na questão da infância. A gente está vendo realmente um aumento assustador da obesidade na infância, que é uma faixa etária que a gente ainda consegue reverter a obesidade em grande maioria sem necessidade de tratamentos mais radicais como a cirurgia, né? Então, realmente, apesar da criança ela nascer com uma certa hereditariedade, com uma certa tendência a ter obesidade, a gente ainda consegue controlar com bons hábitos de vida, né? Evitando esses fast foods, fazendo práticas de esporte, né? Ou seja, os hábitos saudáveis que eu acho que todo mundo conhece, mas que a gente acaba, pelo o dia a dia muito conturbado, muito trabalho e pouco tempo para a família, a gente acaba caminhando para um caminho mais fácil, mas que leva no futuro a doenças muito graves. Quando é que a gente percebe que a obesidade realmente se transformou num grande problema? Em termos de peso, como é que a gente observa isso? A chamada obesidade mórbida, que a gente ouve muito falar, que seria necessário estar nessa faixa aí para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Não existe assim, um exame que diga você tem obesidade ou você tem sobrepeso, você tem peso normal. O que existe, que a gente sabe que é uma estatística de um peso ideal, de um peso normal, que é um cálculo que faz referência à altura dividido pelo peso, o peso dividido pela altura quadrados e metros. E a gente chega a um determinado número. O número normal é até 25. Passou de 25, a gente já não está mais com peso normal. Ou seja, peso sobre a altura ao quadrado, maior do que 25, já está com excesso de peso. Obesidade, a gente classifica como obesidade quando esse número passa de 25 e passa de 30. De 30 eu acho que já começa a perigar. Passou de 30 né? Já é obesidade. Só que a obesidade não é tudo igual. Existe a obesidade tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Que quanto maior, maior é a gravidade. E a obesidade mórbida é o tipo 3, quando o número já passa de 40, ou seja, IMC acima de 40, obesidade mórbida. É essa que estaria mais sujeita a uma cirurgia. A convenção de dizer o melhor tratamento para o paciente é internacional. Foi feita uma reunião entre os médicos que tratam obesidade e lá chegou a um consenso, ou seja, todos os médicos ali tiveram a mesma opinião, consensual. Quando passa de 40, o paciente necessita de cirurgia para o tratamento efetivo. Desde que o paciente já tenha tentado algum outro método, né? Clínico, com nutricionista, psicólogo, atividade física, quando sem impacto. Passou de 40, cirurgia. Meu Deus do céu. E está todo mundo querendo passar disso aí, né, doutor? E aí de nós se não segurar. Agora, o que é que se faz em termos de divulgação disso, Leonardo? Você já fez parte, né, continua fazendo parte, que é médico, né, passou pelos nossos conselhos regionais de medicina e tudo mais. Há uma preocupação de levar esse tipo de educação nas escolas? Porque se as crianças já estão sendo afetadas, é a elas que nós deveremos, com certeza, levar ensinamento. Sem dúvida, Celso. Um dos maiores responsáveis pela obesidade das crianças, os pais, né, são responsáveis. Na escola também tem a parcela de responsabilidade. E nós temos que, enquanto pai, ensinar hábitos alimentares saudáveis para as crianças. Hoje é muito comum, né, as crianças se sentem muito seduzidas e atraídas pelos lanches
acabam substituindo a refeição, a alimentação normal e natural, que é o prato típico do brasileiro, que é o arroz, o feijão, a carne e a salada, e acaba sendo substituído pelos lanches que são fartos em carboidratos, são fartos em gorduras, tem uma praticidade, mas tem um problema com relação a um aporte calórico maior. Isso os pais têm que estar vigilantes. Nas escolas também, essas guloseimas não devem ser colocadas de forma espontânea e deliberada. Eu acho que tem que haver uma restrição quanto ao fornecimento desses alimentos que vão ser prejudicial à saúde mais tarde. E um outro ponto, né, fundamental, Celso, é que hoje as crianças, em função de ter acesso a equipamentos, aparelhos, né, que são os videogames, acaba substituindo as brincadeiras ou os jogos, né, de diversão. A ociosidade, né, de ficar parado, né? Exatamente. Ele tem uma prática que acaba dando preferência ou pela sedução, né, dos videogames e deixam de utilizar a brincadeira, correr, pular, né, que faz parte da vida aí das crianças para gastar energia. Eu gosto de fazer algumas perguntas para o Dr. Leonardo Rodovalho, porque além de médico, ele também acompanha, né, como eu disse, o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, ele acompanha de perto esses movimentos. Por que as coisas que são proibidas lá não são proibidas cá, hein, doutor? Não, mas aí a questão da legislação específica de ter um rigor maior. Se eles frearam lá, é porque o trem é perigoso. Não seria frear aqui também, não? Não, exatamente, Celso, mas lá tem-se um rigor maior, mas o que se verifica, né, as evidências científicas aqui, né, no Brasil, não existe uma restrição, uma proibição absoluta ao uso, né, do balão. Nenhuma, né? Aqui é colocado de forma temporária, assim como o doutor Renato colocou, mas as evidências científicas que nós temos aqui, né, tanto o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, é que não são suficientes para fazer a proibição, o uso do balão. Acho que nós temos que aprofundar um pouquinho mais nessa questão e verificar se realmente, né, chegar a esse ponto de proibir o uso, né, desse instrumento, dessa ferramenta para combate da obesidade. Agora, em termos de cirurgia, somente essa do próprio estômago aí, que você de redução e tudo mais que existe, ou existe alguma coisa a mais? Eu me recordo, por exemplo, que antes, em algumas entrevistas que eu fiz, eles usavam lá um tal de, como é que chama? De metal mesmo, fechando, um lacre. Tanto teve um colega nosso aqui que conseguiu fazer a peripécia de comer o suficiente para estourar o anel, né? O anel, isso. Anel. Tentei lembrar o nome. Perfeito. Né? Ele conseguiu estourar esse anel. Alisson realmente um caso raro. Não, hoje aqui em Brasília, no Brasil, basicamente estão sendo feitas 4 tipos de cirurgias diferentes. Né? São 4 tipos de cirurgias diferentes. O nosso grupo aqui, o Agarran e aqui mais em Brasília, nós realizamos das 4, 3 cirurgias. A primeira é a redução do estômago, que a gente reduz o estômago, né, e separa o estômago do intestino, tendo que fazer também o desvio do intestino, emendando o estômago do intestino. Então, uma cirurgia que a gente mexe no estômago, diminuindo o tamanho, e que mexe também no intestino, diminuindo a absorção. É uma cirurgia mista. Ela tem um componente restritivo e desabsortivo. E tem a outra cirurgia, essa cirurgia chama bypass. Tem uma outra cirurgia que é chamada sleeve, que é uma cirurgia que a gente só reduz o tamanho do estômago sem mexer no intestino. Ou seja, ela não tem a questão desabsortiva, somente de diminuição do estômago. E tem a terceira cirurgia que a gente chama de banda gástrica, que é semelhante a um anel mesmo. A gente não gosta de usar o termo anel porque tinha uma cirurgia antiga que usava o anel, não se usa mais. É uma cinta que a gente bota em torno do intestino, laçando o intestino, transformando o estômago em 2 estômagos, sem fazer cortes. Então, a banda gástrica é somente restritiva, o sleeve restritivo e o bypass que diminui o estômago e diminui a área de absorção, desviando o intestino. Eu me recordo, foi até um artista de televisão,
não me lembro o nome dele, mas é da área de humor, fazia a Praça da Alegria. E ele fez uma cirurgia onde não se mexeu no tamanho do estômago. E que ele podia continuar com a fome que tinha e comendo do jeito escandaloso que comia. E ele mostrou isso claramente, com tudo que tinha direito numa mesa e tudo mais. E essa existe ainda e surte efeito? Celso, essa cirurgia, ela existe, né? Mas a maioria dos médicos, eles acabam seguindo aqui, o Dr. Rodovalho está aqui como ex-conselheiro, aí já foi nosso ex-vice-presidente, o nosso Conselho Regional de Medicina ou Conselho Federal de Medicina. Existem cirurgias que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina. E existem cirurgias que não são autorizadas. Essa cirurgia em específica, a cirurgia de Lazaroto, que é uma cirurgia que só mexe no intestino, ela não está no rol das cirurgias autorizadas. Entendi. Ela é uma cirurgia realizada por um cirurgião, um ou dois cirurgiões, que são da mesma equipe, no mundo. Então, não é uma cirurgia que tem os estudos comprovados, que não vai fazer mal ao paciente, que não tem os resultados comprovados, né? E que, na verdade, ela é uma cirurgia cópia de uma cirurgia que foi abandonada há muitos anos atrás. Entendi. Então, nós, na medicina, nós temos que trabalhar muito em evidência. A gente tem que fazer uma coisa que está comprovada cientificamente, que é benéfica ao paciente. E essa cirurgia não está ainda aí autorizada pelos conselhos de medicina. Então, essa a gente não faz. Já começa do princípio, né? Eu, por exemplo, me escandalizei todo quando vi, acho que eu lembrei, acho que o nome dele é Batoré, se não me engano. Isso, ele falando, eu falei, meu Deus do céu, se reduziu o tamanho do intestino e deixou o estômago do mesmo tamanho, um estômago que já deve estar dilatado ao extremo, Léo. Porque comendo aquilo que ele comia, o bicho comia quase um boi inteiro, como diz o outro, né? E aí não tem espaço para onde ele jogar isso. Brincadeira, amigo. E essa, eu falo porque a gente tem um conhecimento. Nós fomos muitos em congresso, discutimos sobre o que há de novo na medicina. Você está vindo de um, inclusive, agora, né? Turquia, do Congresso Mundial que tivemos na Eles trazem novidade? Muita novidade. Você olha, o avanço tecnológico na medicina tem diminuído muito as comorbidades, as complicações que a gente tinha antigamente e que hoje a gente vê que está cada vez diminuindo mais. As primeiras cirurgias que eu cheguei a acompanhar, e foi naquela época, acho que era o hospital de base ainda que fazia. Hospital de base, em 2000 estava lá. Isso. Ela abria, né? Fazia abria mesmo a barriga. Isso. Aí depois veio a dos 3 furinhos, quer dizer, já foi um sonho realizado maravilhoso. Hoje, teriam alguma coisa de melhor do que isso? Olha, hoje em dia as cirurgias elas estão caminhando para a robótica, né? Para o médico operar com auxílio de um robô. E isso aí aumenta muito a precisão. E o robô, ele, por ter articulações muito mais do que o ser humano, a gente consegue acessar lugares que são difíceis hoje, nós acessamos com muita facilidade. Então, está caminhando para a cirurgia robótica e com excelentes resultados. Aqui no Brasil, já em São Paulo, não está tão distante da gente, em São Paulo já tem serviços fazendo várias cirurgias com robótica, inclusive a bariátrica. Funcionando, eu vou fazer uma comparação aqui, que pode me chamar de o que você quiser aí. Mas, fazendo mais ou menos o que já se faz na montagem de carros e tudo mais, que aqueles braços realizam tudo com a perfeição milimétrica. Faria a mesma coisa também na medicina? Olha, a precisão com o auxílio do robô é muito maior do que a precisão do ser humano. Você tira algumas coisas que o ser humano falha, como, por exemplo, tremor, a ausência de um movimento mais brusco, não tem isso com o robô. Então, realmente, a tendência, o caminho é realmente a gente estar cada vez mais utilizando esse robô em sem vários prescindir tipos de do cirurgia. homem, evidentemente. Lógico, o robô comandado pelo homem, né? E com o homem presente ali na sala. Meu medo é o piripaque, que aí o robô não vai saber o que fazer, eu não sei o futuro, Celso. Hoje em dia, o robô, ele consegue fazer um scanner do ser humano e ver precisamente todos os órgãos, né? E com isso a gente conseguir saber exatamente o movimento, aonde que tem que fazer, o que tem que fazer. Diga, Léo. Não, Celso, não ficaremos livres da figura humana, né, do cirurgião, da sensibilidade, pode, né? Da humanidade. Eu acho que isso é fundamental, porque quem vai operar, né, o robô é um ser humano.
Eu acho que essa questão da humanidade, né, da sensibilidade que existe, né, no ser humano, que é próprio da natureza humana, acho que jamais poderemos prescindir, né, da presença do cirurgião. Mas, como disse, né, o Dr. Renato, o caminho é esse, né, em termos de buscar uma maior excelência, né, na execução das cirurgias. Mas nós, se não fosse isso, né, amigo? Eu andei tendo uns piripaque aí, né? Aí me botaram dentro de uns tubolões lá que, pelo amor, só faltaram mostrar o que eu nunca imaginei que tivesse, né? É impressionante a facilidade. Você disse, ele vai escaneando o próprio organismo, então ele visualiza tudo, né, doutor? E deixa fácil para você caminhar por ele, não deixa? Deixa. O robô, ele vem, a tecnologia em geral, ela vem para nos ajudar, auxiliar e resolver questões que a gente tem dificuldade. Eu não tenho como enxergar o que está dentro do fígado, o robô ele já consegue ali escanear e me dizer, olha, lá tá dessa forma. Eu consigo ver a parte externa, a parte interna é mais difícil. É muito importante, né? É importante. Oi, Ana Maria. Diga, Ana. Boa tarde. Diga, amigo, boa tarde. Eu gostaria de saber do doutor Renato, que no hospital na Garra, qual é os critérios para a gente conseguir uma cirurgia bariátrica no caso da minha filha, que está acima do peso, ela tem obesidade mórbida? Tá bem, querido. Boa pergunta, né? Porque doutor, eu vi a pessoa no ponto de dizer, não, eu tenho que engordar 20 quilos, porque senão eu não caio dentro da regra da cirurgia. Isso é verdadeiro, doutor? Olha, eu acho que é uma estupidez a pessoa querer engordar 20 quilos para poder fazer uma cirurgia. Não pode. Essa aí, na minha opinião, é uma das contraindicações de fazer uma cirurgia. O paciente fazer uma cirurgia, ele tem que estar preparado e tem que estar no caminho inverso, emagrecendo para facilitar a cirurgia e para estar ali tendo melhores resultados, né? Porque quem está no caminho inverso é porque não está preparado para fazer esse tratamento, né? A indicação de cirurgia, respondendo a pergunta da nossa ouvinte, a indicação ela é mundial. A gente segue um consenso mundial, né? Qual que é o consenso mundial? Aquele paciente que já tentou o tratamento clínico por mais de 2 anos, com psicólogo, com endocrinologista, com bons hábitos de vida e falhou. E que o índice de massa corpórea esteja, que é o IMC, né, que a gente falou, que é a relação do peso com a altura ao quadrado, esteja acima de 40, tem indicação de cirurgia. E aquele paciente que está acima de 35 e já tem algum órgão afetado pela obesidade, ou seja, algum órgão que já está doente em decorrência da obesidade. Quais são esses órgãos, doutor? Muito rapidamente. Olha, eu costumo dizer que a obesidade ela se assemelha ao câncer. É uma coisa que a gente fala. Ela começa periférica e de repente ela começa a invadir outros órgãos. Meu Deus. A gente vê aí pacientes com problemas no pulmão, com apneia do sono grave, problemas no pâncreas, desenvolvendo diabetes, problemas no fígado, causando esteatose hepática, problemas na coluna, como hérnia de disco ou artrose em joelhos, ou seja, problemas de coração, problemas vasculares, ou seja, qualquer doença que a gente veja que está piorando em decorrência da obesidade. Ou seja, acima de 35 associado a alguma doença, cirurgia, e acima de 40, cirurgia mesmo que não tenha doença nenhuma, desde que tenha passado pelos 2 anos de tratamento aí com obesidade sem sucesso. Tem que se tentar antes. Tem que se tentar antes. 2 anos, né? E há casos em que a pessoa consegue reverter sem a necessidade da cirurgia? Olha, isso aí são dados, né? Já foi muito pesquisado no mundo inteiro, né, Celso? Tratar de obesidade é muito difícil. Quando o paciente ele atinge o nível de 35, os estudos têm mostrado que com tratamento clínico, a chance dele, no período de 2 anos, de conseguir retornar ao peso normal, ou mesmo conseguir emagrecer, a chance é de 2%. Pequena, é de 2%. Né? Muito Ou seja, ele tem 98% de chance de não conseguir. Então a gente tem que atuar antes. Nós temos que atuar antes. Nós temos que atuar na infância, atuar quando o negócio está começando para não chegar ao nível aí de acima de 35, que a gente sabe que a chance é muito pequena. Tá certo. Então, nós estamos chegando ao final. Desculpe as pessoas que tentaram ligar e não conseguiram. Né? Uma possibilidade de que venhamos a trazer o doutor Renato mais vezes aqui, de repente acompanhado de outras pessoas, né? Eu tenho abusado e reabusado do meu amigo Leonardo Rodovalho, né? Hoje você ouviu um pouquinho mais calado aqui,
mas pelo fato ele é da casa. O nome já diz, né, que ele pertence à nossa turma aqui, é Rodovalho também, né? E a gente abusa um pouquinho. Falei, doutor, traz alguém para falar sobre isso para mim. Doutor, e venha também, né? E obrigado por ter feito isso, viu, Léo? Eu te agradeço de coração, porque você tem sempre nos dado aí essa santa oportunidade de contar com outros profissionais da área aí, viu? Eu que agradeço, Celso. Eu que agradeço pela oportunidade. E tá aí a receita, né? A receita para manter o peso ideal, que é ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, praticar atividade, né, física, e sem dúvida esse é o caminho para ter uma vida, né, mais saudável, ter uma vida melhor. Olha, obrigado, meu caro doutor Renato. Olha, eu conheci o doutor Renato num acaso daqueles que eu estava no hospital, e uma das coisas que mais agradou meu coração é que o doutor Renato, a gente percebe quando o médico trabalha com amor. Ele tem a paixão por aquilo que faz, o amor por aquilo que faz. Mas ele é também um militante dos nossos, na área cristã, né? E naquele momento vocês estavam para fazer um encontro, parece que na Esplanada, né? Na Esplanada. Pela família, pela luta da família. Né? Você e o Agenor, que eu conheço há muito tempo. Obrigado, viu, doutor? Bom te conhecer. Vai virar freguês aqui, se Deus quiser, tá bom? Estamos aí, viu, à disposição para sempre que precisar, né? Realmente fazemos o nosso trabalho com muito carinho, muito amor, né, e dedicação, baseado aí na experiência médica, né? E parabéns a você, né, que os governantes sigam aí o seu exemplo de estar discutindo esse tema, né, tão importante como a obesidade, que como você falou no início, né, a obesidade hoje é a segunda causa, né, a consequências de morte na O governo está população. preocupado com isso. Eu estou com um filme armazenado aí, só não joguei no ar porque eu não sei o tamanho da complicação que ele vai me dar. Eles falam tanto de uma marca de refrigerante famosa, né? E foi feito pelo governo, hein? Pelo menos a pedido do governo. Mas eu estou buscando um jeitinho até de botar no ar aqui, mostrando quão perigoso é certas coisinhas que nós estamos principalmente dando aos nossos filhos. Se a gente não tomar conta dessa geraçãozinha nossa que está chegando, vamos ter complicação depois, não vamos? Com certeza. Obrigado. Obrigado.